Olá! Um projeto de lei complementar em análise aqui na Câmara modifica o número de deputados que representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. As mudanças aconteceriam a partir do ano de 2027. As bancadas seriam atualizadas de acordo com o censo de 2022. O relator da proposta, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, deu parecer favorável ao texto. O estado dele ganharia 2 cadeiras a mais aqui na Câmara, ficando com 10. Eu recebo o deputado para conversar sobre o projeto. Olá, deputado, muito bem-vindo. Pois é, como é que começou esse projeto aqui na Câmara? Chegou a CCJ, em que o senhor é o relator. Como é que está isso? Maria, isso é uma discussão muito antiga aqui na Câmara, porque a população tem uma dinâmica de movimentos. Por exemplo, no Amazonas nós tivemos a Zona Franca de Manaus, então a população cresceu de maneira exponencial no estado. E alguns estados reduziram a sua população. Principalmente em que ano? Foi em torno, a partir do ano 2000, teve um crescimento muito significativo. A distribuição, para a população entender, a distribuição das vagas de deputados federais é de acordo com a população do estado, é proporcional. A Constituição, no artigo 45, ela coloca só o piso e o teto. O mínimo tem que ser 8 deputados federais, independente da população, se a população for muito pequena, mas tem que ser no mínimo 8, e o máximo 70. Então, ele dá o piso e dá o teto. E diz que os restantes dos deputados federais, dos 513, serão distribuídos de acordo com a quantidade de população do seu estado. Então, ele cria o quociente populacional eleitoral, que nada mais é dividir a quantidade da população, de acordo com o último censo, que dá em torno de 2 milhões e alguma coisa, divide pelos 513, que são os números de deputados federais. Aí você cria um quociente populacional eleitoral. E esse quociente, eu tenho até um número aqui anotado, o número correto, deixa eu ver aqui. É bom a gente ter esse número certo. Gente entender. Né? O número correto o quociente populacional eleitoral é 395.833. Então, se você quer saber quantos deputados federais o seu estado será representado, você vai pegar a população do seu estado e dividir pelo quociente populacional eleitoral, que é 395.833. Então, quando você faz essa divisão, você verifica que está desproporcional os números atuais, porque a última distribuição foi baseado no censo de 93. Então, imagina, faz muita diferença. Imagina, em 93 para agora, 2024, já entrando em 2025. No caso 2022, que é o que vai servir de parâmetro, né? Isso, o censo de 2022, que é o último censo. Então, esse que vai ser o nosso parâmetro, porque quando a gente faz essa divisão proporcional, é o que rege a Constituição Federal, pedindo para fazer por lei complementar essa distribuição. Agora, como surgiu esse pedido? Foi a bancada do estado do Pará, percebendo que estava em pior situação, que estava muito desproporcional, porque a população do Pará, acho que devido ao agronegócio, à mineração, teve um crescimento populacional de 93 até 2024 muito expressivo, e simplesmente pelo cálculo do nosso coeficiente populacional eleitoral, o Pará ganha mais 4 deputados federais. E aí ele ingressa com uma ação... E vocês do Amazonas ganham esses... Ganhamos mais 2. Mais 2. Nossa população é menor, mas cresceu bastante, merecendo, de acordo com essa divisão, ganhar mais 2 deputados federais. Deputado, eu preciso perguntar logo, quem é que perde? Calma, vamos já até falar... Vamos falar sobre isso, mas só para entender que o estado do Pará entrou com ação e o STF decidiu que o Pará estava com a razão, que precisaria fazer um novo cálculo de acordo com o último censo. Então foi uma decisão do Supremo. E o Supremo manda essa mensagem para o Congresso Nacional. Olha, vocês têm um prazo até junho de 2025 para criar a lei complementar para fazer essa distribuição. Então ele deu essa autonomia, conforme manda a Constituição, agora falou assim, Congresso, eu tenho que resolver o problema dessa ação que é justa. Agora, o Congresso que é responsável por legislar. Então, ele manda mensagem para o Congresso. Agora, só que ele dá uma ressalva, porque há muitos conflitos de interesses nesse projeto. Porque o Rio de Janeiro perde 4 deputados federais.
Claro, vai ter gente que vai perder. Vai perder. Então, imagina, quem perde não Quer vai dizer querer que votar. O Rio de Janeiro é o principal perdedor. Sim, perde 4 deputados federais. Logo, perdedor entre aspas, porque é tudo proporcional. Tudo proporcional, né? Seria tornar o sistema mais justo, né? De acordo com como manda a nossa Constituição. Quer dizer, então, que o Rio de Janeiro, a gente pode concluir que perdeu população. Exatamente. Acho que essa população pode ter ido para o Pará, pode ter ido para o Amazonas. Teve essa dinâmica populacional que é normal. Dentro de um país que tem dimensão continental e tem o norte do Brasil, um o Nordeste. Com muita violência. Sim, e acabou que deixou de ser capital, tem vários aspectos no caso vários do Rio de Janeiro. Tem a violência, tem o crescimento da região norte, tem o agronegócio, a expansão do agronegócio no nosso país. Então são vários fatores que causam essa dinâmica. Então não é fácil. Então o Supremo deixou uma ressalva. Se você não tomar a decisão, se a lei complementar não tiver sancionada até junho de 2025, o próprio Supremo vai legislar. Então o TSE sai uma resolução fazendo a distribuição, como eu estou fazendo aqui, nada mais com o que eu estou fazendo aqui no nosso relatório, que está pronto, já está apresentado. Então isso é um pouco um aviso ao próprio legislativo, mesmo aos estados que perderiam, de que talvez fosse melhor analisar essa questão aqui dentro do legislativo do que deixar para o judiciário legislar entre aspas. A gente sabe que não vai ser uma decisão fácil, porque imagina como é que o deputado do Rio de Janeiro vai votar a favor desse projeto para perder 4 deputados federais. Porém, o projeto é legítimo, porque é o que manda a Constituição Federal. E a minha estratégia como relator vai ter que conversar e dialogar com os estados neutros, porque tem vários estados que não ganham e nem perde. Por exemplo, São Paulo. Pela proporcionalidade, São Paulo era para ter 112 deputados federais. Meu Deus. Só que a Constituição dá o teto de 70. Então, para São Paulo, esse projeto... E São Paulo há muito tempo tem 70. Sim. Então, para São Paulo, esse projeto não interfere em nada. Então, a gente conversando com os deputados federais de São Paulo, explicando a importância... Que são um número muito grande, é uma estratégia para poder vencer essa dificuldade da aprovação aqui. Senão, o próprio... E é uma crítica que a gente sempre faz ao Supremo, que o Supremo sempre está legislando em nosso lugar, há sempre um conflito na harmonia dos poderes aqui, eu já fiz vários discursos em relação a isso. Então, se a gente se furtar de não aprovar esse projeto, a gente está coadunando com a nossa própria crítica que a gente faz ao Supremo. O Supremo vai ter que agir na inércia do Congresso Nacional. Quais são os outros estados que estão neutros, nem perdem nem ganham? São vários, por exemplo... a grande maioria, A grande maioria, deputado? por exemplo, os estados do norte, com exceção do Pará e do Amazonas, eles permanecem iguais. Porque não cresceram em população. Não cresceu. O Amapá, se a gente for fazer o cálculo proporcional, só teriam 2 deputados federais. Mas a Constituição... Tem 8, porque a Constituição diz que por causa do mínimo. O mínimo é 8, porque o legislador pensou, porque são estados que precisam desenvolver, então eles precisam dessa representatividade, né? A gente pensa o Brasil como uma questão de compensação. De compensação. Então, os estados do norte, com exceção do Amazonas e do Pará, eles não se movimentam. Mato Grosso do Sul também não. Os que modificam, posso até falar para ti, vocês têm uns tempos. gostaria. Alagoas perde 1. O Piauí vai perder 2, o Mato Grosso ganha 1 deputado federal, o Amazonas 2, a Paraíba perde 2 deputados federais, o Goiás ganha 1 deputado federal, Santa Catarina ganha 4 deputados federais, o Pará 4, como eu falei anteriormente, o Ceará ganha 1 deputado federal, o Rio Grande do Sul perde 2 deputados federais. Pernambuco perde 1, Pernambuco perde 1. Eita! O pessoal de Pernambuco não está gostando desse projeto. Não está, né? Não está. A Bahia perde 2, Rio de Janeiro 4, vai perder 4, e Minas Gerais, que também tem uma cara grande, vai ganhar 1 deputado federal. Então essas são as modificações. A briga maior aí vai ser muito com Pernambuco e Rio de Janeiro, né, deputado? Porque imagina, o Rio de Janeiro perder 4 deputados. Porque são estados importantes tem influência, assim, né? De influência. Não, imagina, a Paraíba. A Paraíba, o próximo presidente da Câmara dos Deputados, possivelmente é o deputado federal Hugo Mota. É verdade. Que é da onde? Que é da Paraíba.
O deputado que está, o Arthur Lira, que é o presidente atual, de Alagoas, que perde um também. Perde um. Então não é um projeto tão simples de aprovar, mas ele é legítimo, é justo. A gente precisa fortalecer a democracia fazendo... Porque, por exemplo, Santa Catarina, que vai ganhar 4 deputados, para ele montar uma chapa, para fazer a proporcionalidade, ele tem muita dificuldade. Porque o quociente lá está desproporcional. A população aumentou bastante e o número de deputados federais não aumentou de maneira proporcional. Então é um projeto legítimo que o Supremo Tribunal já decidiu que precisa mudar, que se o Congresso não mudar, o próprio Supremo vai fazer essa mudança pelo meio de resolução no TSE, para as próximas eleições. Uma discussão super frutífera, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas deu para tirar. Aqui o principal, a tiramos importância. Muitas dúvidas aqui, isso né? aí. Muito obrigada para o senhor. É um prazer. Tá? Eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, sobre o projeto que modifica o número de deputados que cada estado e o Distrito Federal terão a partir de 2027. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima.